Meus irmãos e irmãs, bom dia a todos. É uma alegria podermos nos encontrar por aqui, mais uma vez, para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Nós vamos dar continuidade àquilo que nós começamos a estudar na semana passada, de maneira especial para esse cenário, esse contexto, que é o tema da providência divina. Lembrando que o reverendo Antônio Marcos também, às 9h30, ele vai fazer uma transmissão ao vivo. Ele está estudando também outra temática com os irmãos. Então é importante sempre a gente divulgar também a nossa igreja. As congregações estão trabalhando unidas para fornecer uma maior quantidade de material para todos os irmãos nesse momento em que nós ficamos em isolamento social, tá bom? Para que você aproveite. Se você for acompanhar essa aula de hoje, dando continuidade à da semana passada, depois você vai poder acessar então o conteúdo lá da palestra, da aula do reverendo Antônio Marcos também, tá bom? Deus abençoe sua vida, continue aí divulgando. Talvez alguns irmãos ainda não viram o link lá nos grupos da igreja, então faça essa gentileza por nós aí, divulgue, para que os irmãos, mesmo tendo já iniciado a aula, possam acompanhar, tá bom? O restante do nosso conteúdo de hoje. Então convido você a fazer uma oração onde você está aí na sua casa. Vamos pedir ao Senhor que nos abençoe para entendermos então aquilo que Ele tem para nós na nossa aula de hoje, dando sequência a essa temática muito cara e muito importante, que é a temática da providência divina, tá bom? Vamos orar então, feche os seus olhos aí na sua casa, onde você estiver, e vamos suplicar ao Senhor e agradecê-lo também por esse momento. Ó Deus Todo-Poderoso, lhe agradecemos por este dia, por mais uma vez podermos nos encontrar por intermédio deste recurso, ó Deus, da internet, que a nossa discussão aqui seja proveitosa, que os irmãos sejam ricamente abençoados, que nós consigamos entender um pouco mais essa temática tão cara à nossa tradição, tão importante para nós no cenário atual. Nos abençoe, Senhor, e ilumine as nossas mentes com seu Santo Espírito para entendermos a sua palavra, Senhor, e o modo como o Senhor cuida deste mundo. Em nome de Jesus é a oração que fazemos. Amém. Bom, vamos então começar a nossa aula de hoje. Eu quero iniciar a nossa conversa de hoje relembrando alguns tópicos da aula passada, só para que os irmãos se familiarizem com a nossa conversa de hoje. Na semana passada, ao tratarmos desse tema da providência divina, nós falamos primeiro em uma questão intrigante. Bom, uma das coisas que intrigou o homem desde o início da história do pensamento ocidental foi a maneira como o mundo funciona. Então, os primeiros filósofos, eles começaram a levantar questionamentos sobre a origem do mundo, o que eles chamavam tecnicamente de cosmogonia, o nascimento do cosmo, mas também questões relativas à cosmologia, ou seja, o funcionamento e o estudo do cosmo, do universo, do mundo. Eles estavam interessados, então, em outras palavras, em saber como o mundo funciona. E nós, então, trouxemos essa discussão. Será que todas as coisas que acontecem no mundo foram determinadas previamente? Ou tudo aquilo que acontece nada mais é do que o resultado do acaso? Existe uma aleatoriedade nos acontecimentos do mundo que fazem com que nós não consigamos identificar uma certa ordem. Então, isso tem a ver com a relação entre destino e acaso, que nós pontuamos aqui também. Trouxemos a definição de destino, e a definição de destino ela está relacionada a uma espécie de mecanismo, a uma ordem, mas uma ordem e um mecanismo que estão intimamente ligados a uma espécie de cegueira. Ou seja, há um ordenamento, há um conjunto de engrenagens funcionando, tudo pré-determinado,
mas de maneira impessoal, tá bom? É por isso que se fala em um destino cego ou caprichoso. É a ideia de que nós não conseguimos identificar os critérios dos acontecimentos, apenas que eles foram estabelecidos e determinados e vão acontecer da forma como acontecem e não de outra. Bom, nós também falamos aqui que esse desejo por saber como o mundo funciona não é apenas algo que inquieta os filósofos ou que os inquietou ao longo da história até os dias de hoje. Isso também nos inquieta. A igreja também, o povo de Deus, deseja saber como o mundo funciona. E só que nós, ao tratarmos desse tema, ao procurarmos entender como o mundo funciona, nós não nos valemos das concepções de destino ou de aleatoriedade. Nós falamos em providência divina. Então, só para relembrar os irmãos um pouco daquilo que nós discutimos na nossa aula passada. Na semana passada a aula foi gravada, hoje nós estamos com a aula em transmissão ao vivo, possibilitando ao final um momento de perguntas e respostas. Mas só para situar os irmãos, talvez alguém não tenha participado da aula passada, não tenha visto o vídeo, só para você ter uma ideia do que nós discutimos aqui no nosso encontro passado. Então, diante desse interesse em sabermos o funcionamento do mundo, o modus operandi do cosmos, da realidade, como ele funciona, nós tratamos então disso a partir da expressão providência divina. Eu acho que é importante retomar aqui a definição que serviu de lastro, de base para nós discutirmos esse tema, ou seja, a definição de providência divina. Bom, eu citei na semana passada a pergunta número 18 do Catecismo Maior de Westminster, mas também nós encontramos uma definição de providência divina na pergunta número 11 do Breve Catecismo. Bom, eu não vou retomar aqui a resposta à pergunta 18 do Catecismo Maior, mas vou retomar aqui a definição que nós encontramos no texto da Confissão de Fé de Westminster. Só para você ter a sua memória aí ativada quanto à definição que nós utilizamos. Então, a Confissão de Fé de Westminster diz o seguinte: Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória de sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas. Preste atenção. Todas as ações delas e todas as coisas, desde a maior até a menor. Essa definição nos é muito importante porque apresenta para nós a abrangência da providência divina. Então, a providência divina, de acordo com a definição confessional, ela tem um caráter universal e abarca todas as criaturas, todas as ações e todas as coisas. Isso quer dizer que nada escapa à maneira como Deus governa a história soberanamente. Tá? Então, bom, nós falamos aqui, os teólogos, de uma maneira geral, eles entendem que a providência ela está relacionada a três áreas basicamente: a área do governo, da preservação e da concorrência. Bom, nós tratamos então na semana passada do tema do governo. Como nós podemos enxergar a providência divina a partir da noção de governo? Hoje, o que vai nos ocupar nessa manhã é o tema da preservação. E na próxima ocasião, no próximo domingo, nós vamos discutir a temática da concorrência. Então já falamos sobre o governo. Então a providência divina, no que tange ao governo,
diz respeito à maneira como Deus governa todas as coisas e governa todas as coisas com um determinado propósito, com uma determinada finalidade. Então, eu encerrei a aula passada afirmando que Deus está governando tudo. O Senhor Deus está no trono e todas as coisas estão sob o seu governo, sob a sua direção. Tudo aquilo que acontece, acontece mediante o mando do nosso Deus, que é soberano, que tudo está debaixo do seu governo e controle. Então isso é providência divina entendida do ponto de vista do governo. Hoje nós vamos falar então sobre como essa providência divina ela pode ser percebida a partir do tema da preservação. E há uma coisa muito interessante aí quando a gente pensa nesse segundo aspecto. Ao pensarmos sobre o governo, nós entendemos aqui, e foi assim que nós discutimos na semana passada, o governo do nosso Senhor é um governo teleológico. O que significa isso? Nós vimos que a palavra teleologia, ela é formada a partir de uma palavrinha grega, a palavra telos, que significa propósito, objetivo, fim. Então, o governo de Deus, ele é distinto da maneira como as coisas são percebidas a partir de uma noção de destino, por exemplo, de acaso, porque Deus governa todas as coisas com um propósito. Há um fim para o qual dirigem todas as coisas que são governadas pelo Senhor. É por isso que se diz que o governo de Deus é um governo teleológico, ele tem um propósito, e portanto não é mecânico, ele é pessoal. Então Deus conduz todas as coisas a um fim. Esse fim é santo, esse fim é agradável, esse fim é perfeito, esse fim é sábio. Então há um propósito em tudo aquilo que acontece, porque Deus está governando todas as coisas para um determinado fim. Ora, se o governo de Deus é teleológico, se Deus governa tudo para um determinado fim, e fim esse que é santo, sábio, agradável, perfeito, ele tem de preservar todas as coisas para que o propósito que ele estabeleceu seja cumprido. Então, seja, Deus tem um propósito, um fim, mas para que todas as coisas cheguem ao propósito, ao fim que Deus estabeleceu, ele vai sustentando, preservando tudo para que se alcance o propósito determinado por ele. Então a temática da preservação ela está intimamente relacionada à temática do governo, pensando de uma maneira mais geral a respeito da providência divina. Então a providência divina se relaciona inegavelmente com o governo e com a preservação. Deus governa tudo para um determinado fim, rege todas as coisas para que alcancem o propósito que ele estabeleceu, e para que esse propósito seja alcançado, ele preserva tudo aquilo que é necessário ser preservado para que o seu fim seja concretizado. Tá? Então essa é a ideia inicial que nós precisamos assumir ao tratarmos sobre a preservação no que tange à providência divina. Então, olha só, há uma relação que é uma relação muito interessante. Há um atributo, uma propriedade do nosso Deus, que é o controle. Ora, ele é soberano, ele exerce o seu senhorio sobre todas as coisas, a própria definição de providência pela Confissão de Fé de Westminster nos diz claramente isso. Então, é a partir desse atributo do senhorio de controle que Deus exerce o seu governo
e, evidentemente, há de preservar todas as coisas para aquele fim estabelecido por ele. Agora, uma pergunta, irmãos, de extrema importância para nós, para que entendamos de uma maneira mais clara esse tema, é como então essa preservação divina, ela se faz notória no mundo. Como nós podemos perceber ou como enxergamos as evidências dessa preservação divina no mundo? Como Deus então preserva o mundo? Se estamos aqui falando sobre a providência divina, e se providência divina engloba a preservação, pastor, como então Deus preserva o mundo como manifestação de sua providência? Bom, os teólogos costumam apresentar 4 aspectos ou 4 áreas em que se pode perceber essa preservação divina como manifestação de sua providência. Nós vamos discutir então essas 4 áreas ou esses 4 aspectos, tá, que revelam essa preservação divina como faceta de sua providência no mundo, tá bom? Então o primeiro aspecto ou a primeira evidência da providência divina no quesito preservação é o que se chamou de preservação metafísica. Deixa eu explicar para vocês o significado desse termo, metafísica. Bom, isso é um termo utilizado mais na filosofia. Metafísica são 2 palavras gregas unidas aí, formando essa palavra em língua portuguesa. Meta é aquilo que está além, aquilo que é posterior, que ultrapassa. E física vem da palavra grega physis, que é a palavra para natureza. Então, metafísico é aquilo que está além da natureza, além da ordem material. Então, geralmente, nós utilizamos essa palavra sem relacioná-la ao universo técnico próprio da filosofia. Essa palavra diz respeito àquilo que ultrapassa a natureza, aquilo que é material, aquilo que é meramente físico. Então, falamos em realidades transcendentes, tá? Então, eu estou utilizando a palavra aqui mais num sentido bem prosaico, tá? Bem popular. Então, a preservação metafísica tem a ver com uma preservação que vai além da nossa capacidade de enxergar fisicamente ou materialmente, tá? Então, veja, falar em preservação metafísica é falar que o mundo só continua existindo em razão da permissão de Deus. Ou seja, tudo depende do Criador, que também é o sustentador de todas as coisas. Ou seja, há uma preservação metafísica, que vai muito além daquilo que a gente enxerga no mundo. Então, quando a gente fala em realidade sustentável, em desenvolvimento sustentável, em economia sustentável, nós estamos falando em coisas que dão a impressão que nós mesmos sustentamos por meio de coisas materiais. E, sem dúvida alguma, nós temos essa responsabilidade e fazemos isso. É o que nós enxergamos, é o que nós vemos no mundo material e físico. Aquilo que eu posso fazer fisicamente para que o mundo seja sustentado. Então eu posso deixar de desmatar, eu posso deixar de praticar inúmeras ações físicas aqui de ordem natural para que a minha cidade, para que o meu estado, para que o meu país seja preservado. Só que é uma preservação metafísica, além disso. E que preservação é essa? Do próprio Deus. Então, além de tudo aquilo que há na natureza, do funcionamento dela, há um Deus que preserva e que sustenta todas as coisas. O mundo só continua existindo por causa do Senhor. É Ele quem preserva esse mundo em última instância. Então, de nada
adiantam aos homens fazer se o Senhor não permitir que esse mundo exista. Então é nesse sentido que nós falamos em preservação metafísica. Preservação metafísica nada mais é do que a explicação de que o mundo é contingente, ou seja, ele não é eterno por si mesmo. O mundo depende do Criador, que também é o seu sustentador. É ele quem preserva. Bom, nós temos em várias passagens da Escritura Sagrada um ensino implícito sobre essa verdade. Vou pegar apenas um exemplo, que é Colossenses capítulo 1, verso 17, quando o texto diz o seguinte: ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ou seja, vejam, é em Cristo Jesus, onde o Pai faz convergir todas as coisas, é nele que tudo subsiste, ou seja, há uma dependência, a existência do mundo depende do nosso Senhor. Sem o Senhor, nada do que existe poderia continuar existindo. O Senhor Deus, então, determina, decreta a continuação da existência desse mundo. Então esse é o sentido da chamada preservação metafísica, que é um dos aspectos, então, por intermédio dos quais nós podemos ver a preservação do mundo por parte do nosso Senhor. Então, falar de preservação metafísica é falar da contingência do mundo, é falar de um mundo que depende do Senhor para continuar existindo, tá? Então, o Senhor Deus não é apenas o Criador, mas é também o sustentador, preservador de tudo aquilo que existe, tá? Então, esse é o primeiro aspecto que, a partir dele, nós conseguimos enxergar, ou temos uma evidência, tá, por assim dizer, da preservação do nosso Senhor. Mas há um segundo aspecto que nos fornece aí subsídio para entendermos a preservação divina do mundo. É o que se chama de preservação histórico-redentiva. O que significa isso, pastor? Essa preservação, em que sentido Deus preserva historicamente, redentivamente o mundo? Essa preservação é uma preservação temporal. O que significa isso? Significa que Deus, ele preserva o mundo para que os seus eleitos ouçam a sua palavra, a recebam de maneira eficaz e sejam salvos. Então, a preservação histórico-redentiva nada mais é do que o modo como Deus lida pacientemente com o mundo, aguardando, a partir da sua longanimidade, o arrependimento do seu povo, dos seus eleitos. Então essa é uma preservação durante algum tempo, é uma preservação temporária. Basta a gente olhar lá para o início das Escrituras Sagradas, lá em Gênesis. Bom, qual é a ideia que nós temos ali? Pensando no caso Adão e Eva. É que eles foram alertados de que não deveriam comer do fruto, porque caso o comessem, morreriam. Bom, eles comem, e é evidente que há uma morte espiritual ali, mas a gente sabe que a consequência do pecado também é a morte física, mas eles não morreram imediatamente. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o Senhor Deus manifesta a sua longanimidade e preserva histórico
corredentivamente o mundo para que os seus propósitos de redenção sejam cumpridos. Então ele preserva nesse sentido, tá? No sentido de fazer cumprido na história o seu plano redentivo. E aí a pergunta que pode surgir é: pastor, por que essa preservação é temporária? Por que o senhor fala numa preservação temporária? Porque os juízos históricos, eles não resolveram o problema do pecado. E isso mostra que a pecaminosidade está inarredavelmente impregnada na natureza humana. A gente olha para a história da redenção e observa então quantos momentos Deus não manifestou o seu juízo. E esses juízos temporais, eles não serviram para resolver o problema do pecado. Por isso que ele vai ter de preservar o mundo temporariamente. Haverá um momento em que esse tempo vai acabar. Haverá um momento em que haverá um juízo, que é um juízo definitivo. Então, essa preservação, ela é só por um tempo. Tá? É só por um tempo. E porque caso contrário, haveria então um juízo temporal, todos se arrependeriam dos seus pecados e tudo se normalizaria, não teríamos nem mais algum problema em relação à criatura e o Criador. Não, mas isso não resolveu. Os juízos que nós encontramos nas Escrituras, as suas menções, não resolveram. Então, ele vai preservar só durante um tempo, com um propósito determinado, que é a redenção dos seus eleitos. É o propósito de cumprir a sua obra redentora na vida da sua igreja. Esse é o ponto, gente. Então, se a gente pensar no cenário atual de pandemia, e aí a gente não pode negar que Deus esteja nesse momento conduzindo essa situação como um juízo para o mundo, tudo bem, mas ele vai continuar preservando esse mundo durante um tempo só, porque pandemia não resolve o problema do coração do homem. Tá? O próprio Deus pode, sem dúvida nenhuma, faz parte da sua providência, a maneira como ele conduz as coisas para um propósito. Ele pode muito bem utilizar esse momento agora para constranger, humilhar, como está fazendo, e a igreja reconhece isso. Mas ao longo da história, muitas outras manifestações de juízo ocorreram e não resolveu o problema da pecaminosidade. Tá? Os homens voltam a fazer o que faziam, não dão a mínima para isso, e as coisas vão continuar. Né? A gente não sabe quantas pessoas vão morrer em virtude do cenário atual, e depois a vida vai voltar. Tá? E depois o pecador continua, volta para a sua vida, volta para as suas práticas e por aí vai. É o que a gente vê lá em Apocalipse capítulo 9. Sabe, a terça parte dos homens é ceifada e depois do juízo de Deus, os homens voltam para suas idolatrias, adultérios, prostituições e por aí vai. Então, ele preserva o mundo, está preservando o mundo temporariamente, porque essa preservação ela tem um caráter histórico redentivo. O propósito é a redenção dos seus escolhidos. Então a gente tem aí uma relação que não pode ser negada entre graça e juízo. Então, ao mesmo tempo que em momentos históricos o Senhor manifesta o seu juízo, um juízo temporal, ele manifesta a sua graça preservando ainda, tá? Guardando o mundo para que os seus propósitos de redenção sejam cumpridos. O Dr. John Frame diz algo muito interessante, eu quis trazer para vocês aqui.
Ele diz o seguinte sobre essa temática: a passagem regular das estações e a provisão que Deus faz de alimento para suas criaturas deveriam levar os homens a se arrependerem e deveriam motivar os cristãos a terem renovado o senso de urgência da evangelização. Isso porque os cristãos sabem que a paciência de Deus outra vez vai chegar ao fim. Haverá de novo dias como os dias de Noé, e Deus irá em juízo quando o homem menos esperar. Ele está preservando o mundo, mas essa preservação é temporária. Uma hora essa preservação vai acabar, porque ele tem um propósito em preservar o mundo, e esse propósito é histórico, redentivo. É a manifestação de sua redenção na história. Por isso que ele expressa a sua longanimidade. O terceiro aspecto, irmãos, dessa preservação no que tange a providência divina é a chamada preservação pactual. Então, nós falamos aqui em uma preservação metafísica, em uma preservação histórico-redentiva. Agora é importante falar sobre essa preservação pactual, que está relacionada àquilo que nós falamos agora anteriormente. Essa preservação pactual tem a ver com a maneira como Deus preserva os crentes e a igreja como parte das bênçãos decorrentes do pacto que ele estabeleceu com o seu povo. Então essa preservação é uma preservação especialíssima, sui generis. De modo especial, Deus então preserva o seu povo. Olha só, vou citar duas passagens aqui no livro dos Salmos que mostram para nós o cuidado que Deus tem com o seu povo. E esse cuidado, ele é decorrente do pacto que Deus estabeleceu com os crentes, com seus filhos. Olha só, Salmo 31, 23. Amai o Senhor, vós todos os seus santos, o Senhor preserva os fiéis. Olha só, mas retribui com largueza ao soberbo. Então o Senhor preserva a sua igreja, ele preserva o seu povo. Salmo 66, verso 9. O que preserva convida a nossa alma. O Senhor é aquele que preserva, convida a nossa alma e não permite que nos resvalem os pés. Então a preservação pactual é essa preservação dirigida à igreja, ao povo do Senhor de uma maneira mais direta. Então essa preservação histórico-redentiva, ela está relacionada com a preservação pactual. Tá? Então, vejam que tudo está aí encadeado. Preservação metafísica, Deus, então, essa preservação que vai além do físico, que nós notamos empiricamente, que nós observamos na experiência. Então, além desse mundo físico, é o Senhor quem o sustenta e permite que o mundo continue existindo. Mas há uma preservação voltada para que os propósitos redentivos se realizem na história, e aí isso está relacionado diretamente com essa preservação pactual. É a preservação que Deus destina de modo sui generis para a sua igreja. A gente pensar, a longevidade é uma bênção do pacto. A igreja, vivermos muitos anos, sabe, termos saúde, isso é uma bênção decorrente do pacto. E essa bênção, a preservação, é tanto corporativa como individual. Expressa-se na vida do indivíduo e outro sim no corpo de Cristo, a igreja como um todo. Então o Senhor preserva individualmente e a própria igreja também. De modo que nada vai afetar essa igreja, nada vai destruir essa igreja ao longo da história. Então me lembro aqui, eu gosto muito de fazer essa referência do saudoso pastor Exaltino Gomes Coelho Filho, e eu cito isso constantemente no livro que ele escreveu sobre João, capítulo 17, e ele fala algo muito interessante. Ele diz assim: olha, todos aqueles que ao longo da história cavaram a sepultura para a igreja
ser nela sepultada, eles é que caíram nela. Ou seja, a igreja ao longo da história sepultou todos os seus coveiros. Todos aqueles que abriram uma cova esperando que a igreja caísse nela, eles morreram. A igreja permanece viva, ativa, atuante até a volta do Senhor. O que é isso, irmãos? É a preservação pactual. Então, Deus preserva a sua igreja. Nada poderá contra ela por causa do seu Senhor. Então, ele preserva individualmente e corporativamente. Tá? Então, essa é a chamada preservação pactual. É essa preservação especial dirigida ao povo do Senhor, a igreja de Jesus. Tá bom? Vamos então para a nossa última preservação, o último aspecto desse tema da preservação, dentro desse tema maior que é a providência. Então veja, só para a gente seguir o raciocínio. Nós estamos falando sobre providência divina. Providência divina engloba governo, basicamente, preservação e concorrência. Já falamos sobre o governo. O governo de Deus é um governo teleológico. Ele governa tudo aquilo que acontece com um propósito. Para que se alcance esse propósito, ele então preserva todas as coisas. Ele governa o mundo. E se o mundo está caminhando para um determinado fim, ele preserva esse mundo para que ele chegue ao fim pré-estabelecido. Depois nós vamos falar sobre a concorrência, o que significa isso e como isso se encaixa dentro do tema da providência. Falando especificamente sobre a preservação como uma faceta da providência divina, que é o tema da nossa aula de hoje, então nós temos uma preservação metafísica. Quem preserva esse mundo verdadeiro e definitivamente é o nosso Deus. Então, além de tudo aquilo que fazemos no mundo físico, quem o preserva e quem permite que o mundo continue existindo é o nosso Deus. É o que nós chamamos de preservação metafísica. Falamos sobre preservação histórico-redentiva. Por que o mundo foi preservado até hoje? Porque o Senhor tem um propósito redentivo a ser cumprido na história. É por isso. Mas há uma preservação pactual. Nós podemos ver a preservação divina no mundo por meio da igreja. Olha só, ele preservou a igreja até hoje e há de preservá-la sempre. A gente passa por esses momentos de crise e dificuldade, mas a igreja dele vai ser preservada de maneira especial. Indivíduos e o corpo de Cristo de um modo geral. Vamos então para o último aspecto que evidencia essa preservação como um aspecto da providência divina. É o que nós chamamos de preservação eterna. Então o que é, pastor, essa preservação eterna? É a provisão última do nosso Senhor. O que é isso, no fim das contas? É a própria redenção. Preservação eterna nada mais é que a preservação divina por toda a eternidade. O Senhor vai nos guardar por toda a eternidade. Olha só, João 5,24, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Olha só a garantia que o Senhor nos dá. Seremos preservados eternamente. Viveremos eternamente. Isso é preservação eterna, irmãos. Está na promessa do Senhor, nas promessas que nós encontramos ao longo de toda a Bíblia Sagrada. Então o Senhor vai preservar o seu povo por toda a eternidade. Esse é o sentido de preservação eterna. É isso que nós encontramos nas Sagradas Escrituras, uma promessa de que não morreremos, de que passamos da morte para a vida, não entraremos em juízo,
nós estaremos com o Senhor por toda a eternidade, seremos preservados por toda a eternidade. Essa é a vida eterna. Então, algo extremamente caro para todos nós. Isso que está na Escritura demonstra para nós, ou é evidência da preservação do Senhor, como um sinal, como um aspecto, uma faceta da sua providência. Então, há uma preservação metafísica, há uma preservação histórico-redentiva, há uma preservação pactual e, claro, a preservação eterna, que nada mais é do que a sua obra de redenção, é a salvação que o Senhor Deus nos concede em Cristo Jesus, o seu amado Filho, o nosso Salvador. Então, é importante a gente notar que essa questão da preservação eterna, ela está dentro da ideia de providência, e aí a gente pode inserir um outro componente que faz parte, que é a perseverança dos santos. Então nós perseveramos, nós caminhamos, vamos avante até o fim, servindo ao nosso Deus, porque a graça dele, que nos é concedida, é que nos preserva no caminho. Então é justamente por isso que nós perseveramos. Não é porque existe uma capacidade intrínseca em nós, uma aptidão, uma força, uma virtude em nós, que faz com que nós sigamos e outros fiquem para trás. Não. O Senhor nos preserva. E vai nos preservar por toda a eternidade. Por que nós cremos na promessa? Por que nós cremos na vida eterna? Por que nós cremos que vamos passar da morte para a vida? Porque a graça do Senhor, para que sejamos preservados por toda a eternidade, nos faz perseverar. Então a perseverança dos santos está também relacionada à providência divina. Então nós perseveramos porque o nosso Deus é providente, Ele cuida de tudo. Ele fornece tudo aquilo de que nós precisamos para seguir avante. Porque sem Ele, nada podemos fazer. João 15, versículo 5. Então, nele, no Senhor, como lemos aqui, Colossenses 1,17, subsistem todas as coisas. Então Ele nos preserva, Ele cuida de nós, Ele nos sustenta nessa caminhada. E por isso a gente pode falar em preservação eterna. Tá? Ele nos fornece graça, perseveramos até o fim, isso nada mais é do que obra da providência. Então veja a conexão que nós temos aqui, tá? Do tema da preservação com o tema da providência divina e de maneira mais prática a perseverança dos santos. Então assim, a guisa de conclusão, eu queria fazer uma citação aqui de um teólogo já veterano, mais de 90 anos, ainda vivo, o James Packer, de tradição anglicana. Ele fala algo muito interessante no livro dele, que eu recomendo a vocês, se vocês desejam ter um contato assim, de maneira bem resumida, com alguns pontos da teologia, de maneira bem séria. Um livro dele chamado Teologia Concisa, em que ele trata de diversos temas da dogmática, de maneira bem objetiva. Ele gasta 1,5 páginas, no máximo, mas de maneira muito responsável, tá? Então, quando ele fala da providência divina, eu quero encerrar aqui com essa citação, mais uma definição, só para corroborar aquilo que a gente tem discutido até agora. Então, Packer diz o seguinte: a doutrina da providência ensina aos cristãos que eles nunca estão sob o domínio de forças cegas, como, por exemplo, ventura, oportunidade ou sorte. Tudo quanto acontece a eles é divinamente planejado, e cada acontecimento é acompanhado de um novo chamamento à crença, obediência e regozijo, sabendo que tudo é para o bem espiritual e eterno de cada um. Ele cita passagem bem conhecida, Romanos 8, 28. Então, meus irmãos, não há aventura para nós, oportunidade.
essa ideia de sorte, mas a ideia de providência, que é a maneira de Deus cuidar e governar da história. Ele governa a história e preserva tudo com um propósito. Então eu acho muito interessante o que o Packer diz, que cada acontecimento, cada situação que enfrentamos, cada crise, cada pandemia, por assim dizer, é um chamamento. Chama a igreja à crença, crer no Senhor, à obediência, vigilância e ao regozijo, sabendo que tempos de crise, dentro do ordenamento de Deus, da sua providência, contribuem para o nosso crescimento. Por isso que há regozijo até mesmo na crise, porque a gente sabe que a crise, ela contribui para o nosso bem. Ela nos faz nos aproximar do Senhor e nos faz cada vez mais parecidos com o nosso Senhor Jesus. Então é isso que eu quero que você entenda até aqui, tá? Sobre esse tema da providência divina. E na semana passada eu encerrei então dizendo: Deus está governando tudo. E é isso mesmo, está governando tudo. Os pequenos atos até os mais portentosos. Acontecimentos triviais até os mais gigantescos. Todas as ações dos homens. Todas as ações dos homens. E não apenas as ações dos homens, como também as intenções do coração. Eu acho interessante Calvino, quando ele vai comentar isso, ele cita o texto de Provérbios, e Provérbios, no capítulo 21, verso 1, diz: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, este, segundo o seu querer, o inclina. Então Calvino diz que não apenas a mão executora, mas as intenções do coração estão debaixo do governo de Deus. Então Deus está governando tudo. Tudo, tudo. É lamentável alguns crentes acharem que nesse cenário Deus se encontra assistindo de algum lugar metafísico, tudo aquilo que está acontecendo, e cabe aos homens então tomarem as decisões e regerem a história à sua maneira. Essa é uma concepção, lamento dizer, deísta e não bíblico reformada. Nosso Deus, ele está governando tudo, inclusive as intenções do coração de cada ser humano. Então a confissão de fé diz isso, que todas as ações estão sob o governo de Deus. Então, meus irmãos, Deus está governando tudo. Mas também não poderia deixar de dizer que Deus está preservando tudo. Tudo aquilo que precisa ser preservado vai ser preservado para que Deus cumpra os seus propósitos. A vida daqueles que Deus deseja preservar para que os seus propósitos sejam cumpridos vai ser preservada, aconteça o que acontecer. O mundo vai ser preservado, aconteça o que acontecer, para que Deus então cumpra historicamente os seus propósitos. Então eu gostaria que você orasse comigo e que nós pedíssemos ao Senhor que fortalecesse a nossa fé, que nos desse confiança nele e que nos mostrasse cada vez mais na palavra dele que ele está governando tudo e está
preservando todas as coisas para um propósito justo, santo, agradável, perfeito, sábio. Então o Senhor está governando e preservando todas as coisas. Governando o nosso mundo, governando o nosso país, o Distrito Federal, a nossa cidade, a minha vida, a sua vida, assim como preservando todas as coisas para que os seus propósitos sejam alcançados. Então vamos pedir ao Senhor que fortaleça a nossa fé, que nos dê uma cosmovisão bíblica, que nós entendamos e analisemos o atual cenário de coisas a partir da cosmovisão bíblica, a partir da ideia da providência divina, do Deus que governa todas as coisas e sustenta tudo para o cumprimento dos seus santos e sábios propósitos. Amém? Vamos orar então nesse momento, pedir que Deus nos abençoe, você onde você estiver, reúna quem está com você, curva a sua face e vamos orar e falar com o nosso Senhor. Ó Deus, obrigado porque a sua palavra nos orienta, ela nos instrui, ela mostra o caminho que devemos andar, mas ela também, ó Deus, nos auxilia para discernirmos o nosso tempo, entendermos a realidade à nossa volta e olharmos para tudo aquilo que está acontecendo com as lentes das Escrituras, a sua palavra, Senhor. Fortaleça a nossa fé, ó Deus, que a nossa confiança no Senhor afugente todo medo, toda paranoia, toda preocupação, que haja prudência, responsabilidade, mas acima de tudo, ó Deus, que o nosso coração seja guiado pela sua palavra e que entendamos que o Senhor está governando todas as coisas neste momento e preservando tudo para um fim sábio, justo e bom. Muito obrigado por esse momento, por essa ocasião em que estamos aqui reunidos, Senhor, virtualmente, para estudarmos a sua palavra a partir desse tema. Abençoe os meus irmãos, as minhas irmãs que estão me acompanhando nesse momento. Seja conosco, nos prepare nesse dia, para logo mais à noite estarmos também mais uma vez, ó Deus, conectados, adorando o seu santo nome, ouvindo a sua palavra e, ó Deus, falando com o Senhor. Em nome de Cristo, muito obrigado por esse momento, pela sua palavra, que o Senhor aplique, ó Deus, aos nossos corações como lhe convier. É no nome de Cristo que oramos. Amém, Senhor.